Pois é, se você gosta de quadrinhos e de um bom e velho clássico do rock and roll, provavelmente você já ouviu por aí, já leu ou mesmo já assistiu algum material sobre a relação entre Elvis Presley e o nosso menino de azul. Sim, Elvis Presley era um grande fã do Capitão Marvel Jr. Quão grande? Tipo o Bon Jovi, que como fã do Superman tatuou o símbolo no seu braço esquerdo? Ou o Nicolas Cage, que deu o nome Kal-El para seu filho? Para você conhecer de perto as afinidades entre o rei do rock e o nosso queijinho azul, é só pegar a pipoca, sentar na poltrona, porque você está na Pedra da Eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Capitão Marvel Jr. estreou em um arco de histórias de 3 partes publicado originalmente em Master Comics 21, Wiz Comics 25 e Master Comics 22, publicadas entre dezembro de 1941 e janeiro de 1942. Especificamente, Fred Freeman dá as caras e se torna o Capitão Marvel Jr. na Wiz Comics número 25, de dezembro de 1941. Desde que foi publicado, o Capitão Marvel Jr. se tornou um sucesso, um verdadeiro sucesso, porque ele tinha um tom nas histórias que era diferente do Capitão Marvel, né? Capitão Marvel tinha um tom com mais humor, vamos dizer assim. As histórias do Júnior eram mais sérias e, embora estivesse destinado ligeiramente ao mesmo público-alvo, ele acabava envolvendo novos interesses, né? E Capitão Marvel Jr. teve histórias publicadas na Master Comics a partir da edição de número 23, até o encerramento da revista na edição 133, e vale lembrar que desde que começou a aparecer na Master Comics, ele protagonizou todas as capas das edições. Acho que ele está tentando dizer alguma coisa. E com crescente interesse pelo personagem, o Júnior ganhou uma revista solo homônima em novembro de 1942, que durou 119 edições. Além disso, ele também tinha histórias publicadas na revista The Marvel Family, que teve no seu total 89 números publicados. Com a febre estabelecida em torno do gênero dos super-heróis e em especial em torno da figura do Capitão Marvel, né, sendo em linhas gerais a franquia de maior sucesso da história dos quadrinhos da Era de Ouro, não era difícil imaginar que diversos meninos adolescentes se tornassem fãs ávidos do Capitão Marvel e do Capitão Marvel Jr. Um desses meninos não foi ninguém mais e ninguém menos que Elvis Presley. Qual é o tamanho dessa devoção? Segundo Robbie Reed, em um artigo intitulado Elvis e o Capitão Marvel Jr., como o garoto mais poderoso do mundo inspirou o rei do rock and roll, Capitão Marvel Jr. não inspirou apenas aspectos estéticos adotados por Elvis Presley. Não. Capitão Marvel Jr. foi a inspiração de todo um estilo de vida do rei do rock. Ou seja, a relação entre Elvis Presley e Fred Freeman não foi uma relação formal, mas ela se deu em um nível de diversos encontros de semelhança entre a vida real do rei e a vida de ficção do super-herói adolescente. Para invocar os meus poderes, eu só tenho que dizer o nome do meu super-herói favorito: Capitão Marvel! A primeira aproximação entre as duas personalidades ocorreu já na infância do Elvis. Elvis Presley foi um menino muito pobre. O personagem Fred Freeman também é muito pobre. Quando o Capitão Marvel Jr. estreou em 1941, Elvis estava com 6 para 7 anos de idade, né? Ele ia completar 7 anos no dia 8 de janeiro. E aos 13 anos de idade, Elvis se mudou com sua família de Tupelo, Mississippi, para Memphis, no Tennessee. E eles moraram em pensões, né? Naquela lógica de casas de família que alugam quartos para outras pessoas, né? Até a família conseguir ingressar no Lauderdale Courts, que era um programa de moradia por aluguel, né? Para pessoas de baixíssima renda.
Para vocês terem uma ideia, o lugar tinha 66 edifícios com 449 apartamentos. Cada apartamento tinha 2 quartos, banheiro e sala e cozinha integradas. O apartamento em que Elvis Presley viveu foi preservado, por questões históricas, virou um museu, e na recriação de seu quarto há uma cópia de Captain Marvel Jr. número 51 de julho de 1947. Como ele se mudou em 1949 para o lugar, é pouco provável que esse quadrinho tenha sido de fato do Elvis. Ele é mais um símbolo do apreço do rei do rock pelo personagem. Segundo Reed, é provável que as edições que Elvis tenha lido tenham sido da edição de número 77 à edição 119. E um dos fascínios em torno das histórias do Capitão Marvel Jr. era possivelmente devido ao fato de que as histórias do Capitão Marvel Jr. eram histórias mais sérias. De acordo com as diretrizes, as regras estabelecidas pela Fawcett em 1942 para a escrita de histórias do Capitão Marvel Jr., Fred Freeman é um personagem fortemente simpático por si só. Sendo aleijado para o resto da vida, ele é sensível às dificuldades e aos problemas de outras pessoas. As histórias devem lidar em geral com tramas de forte interesse humano em vez de apenas uma gangue de nazistas ou bandidos derramando sangue para a esquerda e para a direita e lutando contra seu inimigo. Ou seja, tenha uma história dentro de uma história sempre que possível, em que Júnior e Fred juntos resolvem o problema ou a dificuldade de alguma pessoa. Em geral, pode-se dizer que o tipo de história que arranca lágrimas é mais adequado para esse personagem. De todo modo, a maioria dos quadrinhos que Elvis Presley leu foram quadrinhos emprestados, porque ele não tinha dinheiro para comprar quadrinhos com frequência. Mas dentre suas possibilidades, a que ele comprava era a do Capitão Marvel Jr. É aquela, se tu não tem dinheiro, tu compra aquela mais preferida de todas, A segunda aproximação entre Elvis e Fred começa a se firmar a partir dos 18 anos de idade. Naquela época, a Fawcett tinha recentemente cancelado sua linha de quadrinhos e Elvis começou a mimetizar o visual do Capitão Marvel Jr. E segundo Robbie Reed, Elvis confidenciou para o seu primo Earl, quando ele se formou no ensino médio, que ele acreditava que tinha um super garoto dentro dele esperando para sair. Cara, já estudei as técnicas de combate de todos os super-heróis. E em 1955 ele fez a abertura para outro cantor, Hank Snow, e lá ele foi apresentado para o agente do Snow, o Coronel Tom Parker. E aí o que aconteceu? Vocês não vão acreditar. Assim como Fred encontrou um capitão que o transformou em herói, Elvis encontrou um coronel que o fez cantor. E o engraçado, segundo Robbie Reed, é que nem o Capitão Marvel é um capitão militarmente de fato, falando, e nem o Coronel Parker era um coronel de fato. Ele só havia recebido uma honraria do governador da Louisiana na época. Então, sabe aquela coisa que você começa a perceber as semelhanças e as conspirações e o destino e não sei o quê? Então, foi isso que começou a acontecer na vida do Elvis Presley. Depois que o Elvis foi se tornando cada vez mais famoso, as similaridades do figurino e do visual então se potencializam. Diversos estilistas do cantor falam sobre a inspiração no Capitão Marvel Jr. E não apenas a partir dos macacões e seus adereços, como cintos, meia-capas, ou mesmo o estilo do figurino em si, mas também os chales usados por Fred Freeman eram usados também por Elvis Presley. E assim, Robbie Reed afirma que, na opinião dele, Elvis idolatrou o Capitão Marvel Jr. porque o personagem era uma imagem perfeita dele mesmo. Fred representou o que Elvis era e Jr. representou quem Elvis desejou ser. Fred era pobre e órfão, Elvis era pobre e negligenciado pelo pai. Fred dizia Capitão Marvel e Elvis dizia Coronel Parker. E o raio era, então, nas palavras do Robbie Reed, um estalo de criatividade.
Aconteceu que essa relação toda se traduziu especificamente em 3 caracterizações muito peculiares do rei do rock. Primeiro, o corte de cabelo. Elvis Presley era loiro, né? Ele tinha cabelo castanho claro. O que ele fez? Ele tingiu de preto e imitou o penteado do Capitão Marvel Jr., né? Inclusive com as costeletas. Segundo, o figurino. Como comentei há pouco, o figurino do Elvis Presley remetia ao traje do Capitão Marvel Jr. Os macacões que ele usava tinham o estilo das roupas do Capitão. O uso do azul, a meia capa, a gola, o cinto, né? Ou faixa na cintura, né? Terceiro, seu emblema e mote de vida. Elvis Presley tinha um emblema e um mote que era cuidando rápido dos negócios, taking care of business in a flash, que era abreviado pela sigla TCB. Esse mote tinha o desenho do raio característico do Capitão Marvel Jr. e, embora o mote fosse uma frase expropriada do contexto afro-americano das comunidades negras, também tinha certa inspiração ou remetia ao Capitão Marvel Jr., né? O C do TCB, por exemplo, ele tinha um destaque maior. E no logo tinha o raio característico. Nas palavras do Robbie Reed, o emblema do relâmpago que Capitão Marvel Jr. usava em seu peito se tornou o logo do Elvis, sua assinatura. Ele estava no avião particular, na sala de jogos de Graceland e se tornou uma joia dada a amigos do círculo íntimo. Havia um juramento do TCB que era assim: mais autorrespeito, mais respeito pelo próximo, respeito pelos colegas estudantes e instrutores, respeito por todos os estilos e técnicas, condicionamento corporal, condicionamento mental, meditação para acalmar e aquietar a mente e o corpo. Afie suas habilidades para aumentar a consciência mental para todos aqueles que podem escolher uma nova perspectiva e filosofia pessoal. Liberdade da constipação. E aí, você conhecia todos esses detalhes dessa relação entre o Capitão Marvel Jr. e o Elvis Presley? Há outras curiosidades que eu não comentei aqui e que podem vir a ser interessantes para as pessoas que assistirem esse vídeo. Se você sabe de alguma, escreva aí nos comentários porque sua participação é muito importante, tá? Também se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like para que esse canal continue ganhando força e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar. Manda para seu parente pelo WhatsApp, compartilha no Facebook, no Instagram, manda por e-mail, manda para todo mundo que você acha que gosta de rock and roll, de música clássica, de quadrinhos. Considere tornar-se membro aqui do canal, as inscrições para membros já estão abertas. E enquanto você faz isso tudo, eu vou pegar aqui o violão, porque assim, não tem como encerrar esse vídeo sem uma palhinha, não é? E agora é que vão cair os butiás dos bolsos de vocês, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, é agora que vocês vão se surpreender, porque eu vou cantar aqui a canção que atravessou a vida do Elvis Presley. E ela começa assim: Capitão Marvel! Para todos aqueles que podem escolher uma nova perspectiva e filosofia pessoal, liberdade da